Um servo de Deus estava na sua casa, ele era músico, e Deus falou: pega o seu instrumento e comece a louvar, comece a tocar. Ele começou a tocar então o instrumento, louvar no seu quarto, a sua esposa lavando roupa. E ali de repente ele louvou a Deus, o Deus falou no seu coração: levanta-te, veste-te como se fosse para a igreja, porque me convém fazer uma obra ainda hoje. E então naquele momento ele se levantou, vestiu-se como se fosse para a igreja, pegou a Bíblia, o estojo, o instrumento e saiu. Quando passou perto da esposa, ele pensou: o que eu vou dizer para minha esposa? Hoje é segunda-feira, não tem culto à tarde em lugar nenhum. Então ele saudou ela perguntou: onde você vai? Ele disse: não sei, Deus falou que tem uma obra para fazer ainda hoje. Ela, sem entender, ele seguiu. Ele seguiu por uma estrada, e então chegou no final da estrada, não tinha caminho, só um trilho que seguia na mata a pé. E Deus disse: segue por esse caminho, segue por esse trilho. E assim ele foi. E no meio do caminho ele pensando: por certo deve ter alguma casa aqui, Deus vai fazer uma obra dentro dessa casa. Mas ele seguiu e não tinha sinal de gente, não tinha sinal de ninguém. Até que terminou o trilho, o caminho, ele viu só os passarinhos cantando, os pássaros voando, até que ele se deparou com umas pedras bem grandes. Deus disse: escolhe uma pedra dessa e abre um culto de 1h30, como se estivesse na igreja. E ali então ele colocou o violino, se ajoelhou e obedeceu a Deus. Naquele momento ele iniciou o culto. Começou então a pregar a palavra de Deus, deu oportunidade, cantou louvores, deu oportunidade para quem queria contar testemunhos. Depois Deus disse: encerre o culto. Ele encerrou o culto de 1h30. E naquele momento ele olhou mais uma vez para ver se tinha alguma pessoa e não tinha ninguém. Sem entender, ele foi embora para casa. Ao chegar em casa, a esposa perguntou: e aí, qual foi a obra que Deus mandou fazer? Ele disse: eu não entendi. Cheguei lá, só tinha umas pedras e Deus mandou abrir um culto, eu abri, fiz e não entendi nada. Mas ele continuou congregando. Passou-se um tempo, ele ficou desanimado, triste, ficou fraco, devido a não ter uma resposta daquela obra, daquela missão que Deus mandou fazer. E ficou muito tempo sem a igreja, ele e a esposa. Mas um dia ele estava no trabalho, no serviço, e Deus colocou saudade do culto no coração dele. E ele disse: hoje eu vou para a igreja. Ao chegar na igreja, foi uma bênção. Quando chegou na hora do testemunho, o pastor disse: vamos ouvir um jovem que pediu para contar o testemunho. E subiu aquele rapaz magro e disse: irmãos, eu tenho uma bênção para contar. Eu era um fugitivo do presídio. Eu estava escondido debaixo de uma pedra grande, achando eu na minha mente que ali ninguém ia me ver. Quando estava lá escondido, sobe um homem de terno e gravata e começa a tocar o instrumento. E ele começa a louvar. A melodia daquele instrumento entrou no meu coração, entrou na minha mente. Eu comecei a chorar. Ali ele pregou, parece que ele estava falando a minha vida. Orou para quem queria entregar a sua vida a Jesus. Ali mesmo, naquelas pedras, debaixo daquelas pedras, escondido, eu levantei as minhas mãos e entreguei para Deus o meu coração. Ele encerrou o culto, foi embora. Depois que ele foi embora, eu saí dali e me entreguei na polícia. Cumpri minha pena, paguei o que devia. Hoje está aqui o meu alvará de soltura e quero saber se os irmãos me recebem aqui na igreja. Então a igreja não estava entendendo, o pastor não estava entendendo. O irmão pediu oportunidade e disse: hoje eu estou entendendo o que Deus fez. Este irmão era eu. Eu desanimei depois desta obra, achando que Deus não havia feito nada, não tinha resposta, mas hoje eu estou vendo que Deus respondeu naquele dia. Embora eu não vi com os meus olhos naquela hora, porém a mão de Deus estava trabalhando aonde eu não estava enxergando. E depois daquilo, o irmão seguiu na sua vida com Deus, com fé, jamais duvidando do que Deus faz, do que Deus fala. E aquilo serviu para fortalecer a fé de todos os irmãos a obedecer o mandato e a voz de Deus, porque Deus, Ele sabe